Olá pessoal, no nosso encontro passado nós implementamos a questão de destruir o player e hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um controlador de jogo, pessoal. Para quê? Para que quando o nosso jogo termine, então estou aqui matando todo mundo, se por um acaso um inimigo colidir com o player, acabou o jogo. Então eu tenho que criar um controlador do jogo, pessoal, um game controller, para que seja possível executar ações relacionadas, obviamente, ao nosso game. Como, por exemplo, reiniciar o jogo e várias outras coisas que nós podemos fazer, como, por exemplo, exibir mensagem na tela. Mas o nosso objetivo inicial é criar o nosso game controller para reiniciar o nosso jogo. Então vamos lá? Primeiro de tudo, vou vir aqui, Create Empty, vou alterar o nome, Game Controller. Então, o meu controlador do meu jogo, deixa eu colocar o O com letra minúscula, pronto. E vou criar um script, tá? Create C# script. Vamos manter o mesmo nome, Game Controller Behavior. Então, Game Controller Behavior. Pronto, ó. E vou associar, pessoal, esse script ao nosso Game Controller, ao nosso objeto de cena. Então, agora o nosso objeto na cena, ele possui uma característica que é o Game Controller Behavior. E eu vou implementá-lo. A primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, nós vamos pegar a ideia do que nós fizemos com o nosso inimigo Controller Behavior. Ó. Nós não criamos um objeto estático público, ó, que era do tipo da própria classe. Então, vou fazer a mesma coisa. Ó. Então, vou vir aqui, criar um Game Controller Behavior, então, meu instance, e vou fazer o quê? Vou implementar o método awake, pessoal. Então, é igual, ó. Awake, basta copiar e colar. Olha lá, private void awake, está aqui. Tá? Então, se a instância for nula, defina essa instância em execução como uma instância. Se não, destrua a instância que está em execução para ficar com qual instância apenas? Com essa instância aqui. Tá? Pronto. Implementamos isso. Tá ok? E agora, no nosso jogo, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui um public, por enquanto, bool, game over. Game over. Qual o objetivo dessa variável? Falar, nos informar se o jogo terminou ou não. Tá? Então, se ela estiver valendo true, significa que o jogo está rodando a todo vapor. Se ela, se ela for false, significa que o jogo está rodando a todo vapor. Se for true, significa que o jogo acabou. O player morreu, pessoal. Então, no start, eu vou fazer o quê? O this.gameOver receber false, ó. Não acabou o jogo ainda. Tá ok? Então, enquanto não acabar o jogo, eu vou fazer o quê? Vou fazer nada, Porque o objetivo do nosso game controller inicial é reiniciar o jogo. Então, se não acabou, não preciso reiniciar o meu game, tá? E agora, o que eu vou verificar, pessoal? Dentro do método update, estou no instante no jogo, eu vou verificar, primeiramente, ó, vou criar uma variável aqui, float fire, vai receber o que? O input ponto getAxe fire1. Se vocês repararem, pessoal, é a mesma coisa que nós fizemos no player, ó. Float fire recebe o fire1, tá? Inclusive aqui eu errei o nome do
do access, né, do input. Então, vamos corrigir aqui, ó, game controller, pronto, corrigir, tá? Por quê? Porque se o jogo, né, se o meu game over for igual a true e, vamos lá, o nosso fire for maior do que 0, significa que acabou o jogo e a pessoa pressionou novamente o botão do tiro, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos instanciar, nós vamos mandar reiniciar o jogo. Entenderam? Essa é a ideia. Então, nós vamos executar o método, ó, que é o Scene Manager. Então, eu tenho que fazer o que, ó? Adicionar uma biblioteca, ó, da Unity, using Scene Manager. Então, aqui, ó, vocês têm que colocar using Unity Energy Scene Manager. Para quê? Para que seja possível trabalhar com alguns métodos relacionados à cena. Então, aqui, ó, nós vamos usar o método Load Scene, que vai carregar uma cena, né? Qual cena? A cena, ó, estiver ativa. Então, vou por meio do índice, né? Porque o Load Scene, ele utiliza o índice da cena. Então, eu vou pegar o índice da cena que está ativa e vou mandar carregar essa cena. Simplesmente isso, pessoal. Então, vamos fazer um teste. Supostamente, nós já conseguimos implementar o nosso método, tá? Então, vamos lá. Criou um inimigo, ó. Criou outro inimigo. Então, o jogo acabou. Pronto. E se eu atirar novamente, olha lá, não funcionou. Olha que bênção. Vamos ver o porquê que não funcionou. Uma forma de verificar isso, pessoal, tá? Até de uma maneira bem simples, é utilizando o console, tá? Como assim, Danilo, console? Então, peraí. Todo momento não vai ser executado o update? Ah, um detalhe, né, pessoal? Não preciso nem usar o console, que eu já descobri o que aconteceu. O que aconteceu? O nosso inimigo não matou o nosso player. Então, aqui no Enemy Behavior, eu tenho a parte que trata disso. Então, se o meu inimigo colidir com o player, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e parar a execução de novos inimigos, né, a execução de spawn dos inimigos. E também, ó, faltou aqui, ó, o nosso game controller, ó. Game controller behavior.instance. Olha aqui, game over. Olha a nossa variável game over aqui. Receber true. Acabou o jogo, pessoal. Né? Por isso que não funcionou. Porque eu não havia setado, né, o game over como true. Então não ia acabar nunca o jogo. Vamos ver agora. Voltar aqui no hierarchy. Para acompanhar aqui os objetos. Cliquei. Pronto. Voltou tudo do zero. Olha que legal. Então ele reiniciou o nosso game. Funcionando, estou atirando. Estou matando todo mundo. Então nós conseguimos implementar o que, pessoal? O reinício do game. Tá? E aqui nós vamos fazer o que também, pessoal? Olha que legal. Tá? Eu vou pegar o meu método, vou criar aqui, ó, opa, não é aqui não, no meu Game Controller Behavior, eu vou criar um método public void set game over, tá?
Qual que é o objetivo desse método? Falar se o jogo acabou ou não. Tá ok? E aqui eu vou passar um valor booleano. E aqui eu vou fazer o que? This.GameOver recebe o valor. Por que isso? Porque eu não quero que a variável GameOver seja pública, pessoal. Eu quero que ela seja private. Ó, que ninguém consiga mexer com o valor dela. Apenas definir um valor para ela por meio do método. Tá? Então, ao fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no meu NMBehavior, ó, e no instance, fazer o quê? Set GameOver True. Ah, Daniel, quase a mesma coisa, sim. Tá? É apenas para deixar aqui o nosso projeto um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais interessante. Tá? E também, pessoal, eu vou criar aqui um boolean, que vai se chamar space, tá? Que ele vai receber o get keydown, get, ou melhor, input.get keydown space. Pronto. Se por um acaso a pessoa pressionar a barra de espaço, né, essa variável vai valer true. Então, ao invés de utilizarmos o fire, né, porque o fire é o botão do tiro, eu posso utilizar quem? O space. Ó. Então, se por um acaso o jogo tiver terminado e eu pressionar a barra de espaço, eu reinicio o meu jogo. Vamos testar? Vamos ver se funcionou? Tá? Essa é a parte mais difícil. Então, vamos lá. Vamos aguardar aqui o nosso inimigo colidir com o player. Colidiu, apertei a barra de espaço, o jogo retornou, ó, reiniciou. Então, maravilha, pessoal. Ficou bem mais interessante utilizando quem? Utilizando a barra de espaço, tá? Por quê? Porque o botão Fire, a pessoa pode estar atirando que nem um louco ali, ó, e não perceber que acabou o jogo. Então, a barra de espaço já serve para isso, tá? E também nós podemos fazer o que, ó? Nós podemos, na hora que for setar o valor, né, eu posso até definir uma mensagem, game over, tá? E tudo mais. Mas aí é outra história. Conseguimos, pessoal, fazer o que? Implementar o nosso controlador de jogo e fazer com que o nosso jogo seja reiniciado toda vez que o player morrer e o usuário pressionar a barra de espaço, tá ok? Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.